Depressão, a doença da alma. A paz do Senhor, que esta palavra te encontre cheio de fé, cheio de esperança, cheio de saúde física e espiritual. Meus amados irmãos, trago uma mensagem que, na verdade, ele é a cura para a depressão. A depressão, ela é uma doença terrível por ser uma doença silenciosa. Até já foi rotulada como a doença do século, né? Porque dificilmente alguém, algum dia na sua vida, não chegou a algum nível de depressão. A depressão, ela atinge alguns níveis, até aquele nível mais profundo, aonde conhecemos casos de pessoas que atentam contra a sua própria vida, né? Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm saúde, pessoas que aparentemente tudo vai bem para ela, de repente, subitamente, esta pessoa atenta contra a própria vida. Tudo isso por conta da depressão ser uma doença silenciosa. Mas eu vou te passar agora, da parte do Senhor, a cura para este mal, a cura da alma. Quero falar um pouquinho sobre a origem da depressão e sobre a cura. E desde já eu quero te fazer um pedido. Esse trabalho de estarmos compartilhando estas pérolas de Deus, isto é revelação divina, porque a gente extrai isso da palavra. Conforme a exegese, nós extraímos o que a palavra comunica ao nosso coração. E isso são pérolas de Deus. E não se escandalize com o que eu vou falar. Mas Jesus disse assim: Não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Isso quer dizer que isto aqui, a palavra de Deus, ela é preciosa. Nós devemos ser reverentes à palavra, né? Porque a palavra, ela é o próprio Deus. A vida de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus está na palavra. Lembra o que está escrito? E o Verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós. Amém? Então eu quero te convidar a, assim como vai ser bênção para a sua vida, de repente, se você se encontra em algum nível de depressão, se você conhece alguém que também passa por esta dificuldade, que você também possa compartilhar, que você possa anunciar o Evangelho através deste vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser sempre lembrado quando tivermos novos conteúdos, né? E assim, com certeza, Deus tem um galardão para a tua vida. Amém? Muito bem, eu quero começar, antes de falar da origem e da cura da depressão, eu quero ler um versinho aqui em Isaías 43, versículo 21. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Meus queridos, esta passagem fala de um tempo de grande apostasia, onde o povo de Deus se voltavam para ídolos, né? O povo de Deus se esqueceu dos caminhos do Senhor, dos benefícios do Senhor, quando até aqui o Senhor demonstrava a mão forte, zelo, cuidado pelo seu povo. A Bíblia diz que profetas madrugavam
para trazer a mensagem, trazer as pérolas de Deus para o seu povo, mas o povo dava as costas para o Senhor. Então, amados, eu parto do princípio que todos, sem exceção, algum dia já atingiu ou vai atingir algum nível de depressão. Por quê? Isso é absoluto tão somente porque, conforme a leitura que eu fiz aqui, o Senhor ele nos formou como objeto do seu amor. O Senhor nos formou para dar louvor a Ele. E quando nós não vivemos este propósito, nós entramos em um declínio. A tendência é a alma adoecer. A nossa alma veio de Deus e ela precisa de Deus. Nós somos um corpo e uma alma e um espírito. O nosso corpo nós alimentamos com a comida física. No nosso mundo, já a nossa alma, ela é alimentada pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, que vem pela palavra de Deus. Então, meus queridos, perceba que, assim como Deus nos formou com um propósito, se nós não entendermos isso, certamente nós vamos entrar em depressão. Pois a depressão, ela parte de a origem dela, melhor dizendo, ela vem de uma frustração. Todo ser humano, tudo vai bem para ele. Mas em algum momento, se ele se frustrar sentimentalmente, financeiramente, profissionalmente, familiarmente, de alguma maneira que ele se frustrar, a tendência é ele começar a ficar depressivo. A sua alma vai começar a ficar triste, né? De repente isso vai começar a refletir no seu corpo, porque uma pessoa que está com a sua alma doente não tem alegria em comer, não tem alegria em beber, né? A depressão, então, ela parte de uma frustração, porque note uma coisa: todas as pessoas que ainda não conhecem o propósito de Deus na sua vida, ela vai para lá, vem para cá, sabe? Ela bebe, usa drogas, né? Tudo isso, amados, é tentando preencher aquele vazio. Mas é bom nós separarmos uma coisa. Pagar o preço por ser fiel é uma coisa, e pagar o preço por ser desobediente é outra coisa bem diferente. Então, tem pessoas que têm o conhecimento, que Deus os formou para que desse louvor ao Senhor, para que vivesse para a glória do Senhor. E essa pessoa não quer, né? E Deus ele vai sempre respeitar o livre-arbítrio que ele estabeleceu. Só que ele sabe que quando nós entendemos o propósito e não nos rendemos a Cristo, a tendência é ficar depressivo. E a pessoa que é depressiva, quem é depressivo, sabe do que estou falando. Quem está passando por algum nível de depressão sabe do que eu estou falando. A pessoa que está depressiva, ela, ela não quer ouvir ninguém, ela não quer comer nada, ela não quer sair, ela não tem alegria em nada. Existe uma grande frustração, a ferida é a frustração, certo? Então veja, e tem respaldo bíblico para isso. Veja só. A Bíblia diz que Deus escolheu um rei, um homem para ser rei, o rei Saul, né? O povo pediu um rei, Deus então deu um rei, levantou o rei Saul. Foi Deus que o escolheu a dedo, né? E Deus começou a usá-lo, começou a honrá-lo e tal, né? E numas alturas, onde ele já estava saindo do propósito, ele já não estava mais satisfeito em viver o, o propósito, né, que era para ser rei, para estar à frente do povo, para estar, assistir na presença do Senhor. E quando isso acontece, amados, a alma começa a adoecer.
E de repente, então, Deus já separa outro homem, melhor do que ele. Um homem que tinha a alegria de Deus. Um homem que era segundo o coração de Deus, ou seja, Davi. E então Davi foi comissionado a algumas batalhas, ainda não tinha sentado no trono, ainda não tinha sido reconhecido como rei, mas a alegria de Davi não era o trono. A alegria de Davi era viver para a glória do Senhor. Ele guerreava as guerras do Senhor. Aleluias. Então, numa certa feita, Davi vinha de umas batalhas e ele foi ovacionado pelo povo. O povo, algumas mulheres cantavam, né? É, o rei Saul matou os seus milhares, porém o rei Davi matou os seus 10 milhares. E isso então gerou uma grande frustração no coração do rei Saul. E ali ele começou num declínio espiritual, né? E vemos o profeta Elias, que é profeta maior do que o profeta Elias. Meu Deus, um homem honrado, boca de Deus, né? E entrava no palácio, repreendia, exortava o rei. Aí um belo dia, ele recebe um bilhetinho, uma notícia da rainha Jezabel ameaçando ele, né? Porque o homem, é natural do homem ele esperar a glória para si, né? Enquanto o homem é ovacionado, ele está em paz, né? Ele está bem, né? Ele está alimentando a sua alma com aquela glória. Mas quando ele se frustra, quando alguém não aplaude a sua vida, então ele começa a entrar numa depressão. E assim foi com Elias. Elias, então, após essa ameaça, foi para uma caverna, não queria saber de mais nada, chegou a pedir a sua própria morte. Para você ter uma ideia, o nível de depressão. Então, meus queridos, aí está a origem da depressão. Tá? É uma frustração a origem da depressão. E agora eu quero falar sobre a cura, porque tem cura. A depressão tem cura. Como já dito, a depressão ela é uma doença silenciosa, é a doença da alma. Por isso, a grande necessidade e importância de nós pregarmos o Evangelho. Por quê? Está escrito assim que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes. Ela entra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então isso quer dizer que o Evangelho, a palavra de Deus, ela entra aonde o medicamento não vai, aonde conselhos humanos não vão, aonde a medicina não chega, a palavra de Deus vai. Lá na divisão da alma. Olha que coisa tremenda. Então, meus queridos, a cura se você não conhece que foi formado para um propósito, saiba que a tua cura é exatamente o propósito de Deus para a sua vida. Porque veja, eu sou testemunha disso, conheço tantos outros casos e testemunhos de pessoas que eram depressivas, pessoas que usavam drogas, consumiam álcool, né? Que não tinham sua mente sóbria, e de repente conheceram o propósito e se renderam ao propósito de Deus, que é viver para a glória do Senhor, foram curados. Fomos curados, né? Agora não precisamos mais do álcool, não precisamos mais das drogas, não precisamos mais nos embrenhar em trevas. Por quê? Porque o vazio, a doença da nossa alma foi curada quando nós absorvemos, fomos receptíveis àquilo que conhecemos como vontade do Senhor. Entenda que a tua cura está em você conhecer e se render ao propósito de Deus. Né? Há uma satisfação tão tremenda, meus amados, em servir a Deus. Há uma satisfação tão tremenda em abrir o coração para Cristo entrar. Ele preenche, ele satisfaz, sabe? Sabe?
você poder deitar, mesmo não tendo a sua mesa farta, ainda que seja promessa, mas você deita em paz, a tua alma está satisfeita, entende? O teu espírito está fortalecido, está revestido com a vida de Deus. Isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. Ele é capaz de pagar qualquer preço. O ser humano, rendido ao propósito de Deus, é capaz de doar a sua própria vida. Porque quando nós entendemos o propósito, que fomos formados para louvor da glória do Senhor, então tudo passa a ter sentido. Cada dia é uma grande oportunidade para nós adorarmos o Senhor, para nós amarmos o nosso próximo. Olha, lembra o que Jesus disse? Que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quem vive o propósito tem para dar, tem satisfação em dar. Oh, glória! Amém, meus queridos? Então, fique com esta palavra para o seu coração. Conhecendo que a depressão, me perdoe, há pessoas que estão depressivas e você pergunta o que aconteceu e ela não sabe nem explicar o que se passa, né? Aí conversando, né? Ministrando a palavra de Deus, essa pessoa começa a ser iluminada e ela começa a perceber que a origem do seu problema, a origem da depressão foi a frustração em algum momento e que isso pode ser curado trocando isso por isso, né? Trocando a frustração pela satisfação em servir a Deus, em ser um filho de Deus legalmente, autêntico, genuíno. Amém, meus queridos? Deus te abençoe. Então não perca tempo. Se você está cometido com o nível profundo ou no início de depressão, saiba, a cura é você se render ao propósito, aos projetos que Deus tem para a sua vida. Porque se você não fizer isso, você não vai encontrar a cura em lugar nenhum. Porque se houvesse a cura e satisfação em algum outro lugar, nós não teríamos largado da droga, do álcool, da vida promíscua, né? Nós mudamos a nossa rota, conhecendo o propósito de Deus. Então tome posse da vitória que Deus tem para a sua vida. Assuma que você foi criado para um propósito. Você é um projeto de Deus. E você vivendo isso, a sua alma será enriquecida. A sua alma será cheia de satisfação. E assim, muito em breve, daqui a pouquinho, você estará dando o seu testemunho e dizendo: é bem verdade. O propósito de Deus liberta. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. E não esqueça, se esta palavra tem te abençoado, compartilhe com mais alguém. Abençoe a vida de mais alguém.